Ora, irmãos, vamos então ouvir o nosso irmão Jonas, que nos vai expor a palavra de Deus esta manhã. Uma vez mais, bom dia. Antes que me esqueça, porque estas coisas são muito esquecido, especialmente quando estou a pensar em tudo aquilo que vos queria dizer, que vos gostaria de dizer, tenho que passar as saudações. Um grande abraço do meu pai, do meu tio, da minha família, aliás, de quase toda a gente, ou talvez toda a gente no Norte. Se alguém vos perguntar, o Jonas manda-vos cumprimentos, vocês digam que sim. Mesmo que eu não tenha dito o nome, foram muita gente. Eu estava agora a ouvir o que o Carlos, a comunicação que o Carlos recebeu de Nando. Portanto, Nando, se estás a ouvir isto, grande abraço para ti, ok? Eu gostava, durante estes dias todos, tem tocado no meu coração sobre a nossa vida, sobre a minha vida, sobre o que é que o Senhor pede de mim, pede de nós. E eu posso dizer que eu lutei muito sobre o que é que vos deveria dizer, o que é que vos deveria dizer a vós e a mim. E sabem, o Senhor colocou-me no meu coração, posso dizer que ontem eu tinha 2 mensagens prontas e eu não sabia qual delas é que havia de dizer. E então gostaria de falar convosco sobre algo que tenho tido a oportunidade de partilhar isto com alguns irmãos, com alguns jovens. Eu gostaria de falar convosco sobre heróis improváveis. Eu gostaria de falar convosco sobre o que Deus, na palavra de Deus, intitula de heróis, de heroínas. Pessoas que, aos olhos do mundo, aos olhos dos seres humanos, não tinham nada em si que os qualificaria para serem heróis para Deus. E o Senhor usou esses homens. Sabem, Charles Swindoll uma vez disse que há 2 dias mais importantes na nossa existência. 2 dias. E esses são os dias que definem a nossa existência. O primeiro dia é o dia em que nós nascemos. Esse é um dia incrivelmente importante. E o segundo dia é o dia em que nós percebemos a razão do primeiro dia. O primeiro dia é o dia em que nós nascemos e o segundo dia é o dia em que nós percebemos porque é que nascemos. O dia em que nós compreendemos para que é que nascemos. E deixem dizer-vos que Deus fez-nos nascer. Que Deus nos criou para sermos heróis. E sabem, eu quando penso que Deus escolheu-me a mim, escolheu-te a ti, para sermos homens e mulheres com uma vida radicalmente transformada, para a sua glória, uma vida que influencia incontáveis almas nesta geração e na próxima geração. Nós fomos feitos para sermos heróis. E sabem, e a primeira coisa quando eu penso nisso, quando o Senhor mostra-me isso, vez após vez na palavra de Deus, eu penso, eu ser herói, mas quem sou eu? Foi exatamente isso que Moisés disse. Foi exatamente isso que outros homens ao longo da Bíblia disseram. Quem sou eu, Senhor? Quem sou eu para ser chamado por ti? Se me estão a ouvir, Deus escolheu-te a ti. E não só isso. Deus não só escolheu-te. Deus não só te disse assim, és tu. Mas Deus disse assim, és tu que eu quero, anda. Vem, eu estou-te a chamar. Eu sou um pecador. E um Deus maravilhosamente santo não quer nada com um pecador. E deixem-me dizer-vos alguma coisa. Deixem-me contar-vos algo. Eu sou irremediavelmente inseguro. Algo que eu compenso com surtos de arrogância. Às vezes, algumas pessoas irritam-me e eu escondo-me delas. Eu sou impulsivo, o que me leva a dizer coisas que não deveria e a fazer promessas que não consigo cumprir. Eu sou inconsistente. A minha caminhada com Cristo é uma desastrosa, gaguejante e tropeçante tentativa de segui-lo. Sou um cristão há muitos anos, estou familiarizado com o vocabulário da fé,
e muitas vezes dou conselhos sobre as questões da fé, mas mesmo assim eu sou um falhanço. Às vezes a presença de Deus é tão real na minha vida que eu não consigo aguentar as lágrimas, mas depois, de repente, e sem aviso, eu deixo de conseguir encontrá-lo. Por vezes a minha fé é forte, impenetrável e firme, e por vezes a minha fé é fraca, patética, inconsistente. Como um copo de papel a flutuar no oceano no meio de um furacão. Eu sou um seguidor de Cristo que se debate consigo próprio, que falha, desajeitado e instável. Um fracassado confirmado. Não fui eu que escrevi este texto, mas deixem-me dizer-vos com toda a convicção que poderia ter sido eu a escrever este texto. E talvez no nosso meio, talvez alguns de vós também poderiam ter escrito este texto. E a coisa mais incrível é que Deus, conhecendo o conteúdo deste texto que eu ou vós poderíamos ter escrito, Deus já sabia disso há muito tempo. Antes de nós termos o primeiro dia mais importante da nossa vida. E mesmo sabendo de tudo isso, mesmo sabendo que eu sou um falhanço, que nós somos um falhanço, Deus diz assim: eu escolhi-te e eu quero que tu sejas o meu herói. Eu chamei-te e eu quero que tu venhas. E a razão pela qual estou a dizer isto, alguém disse isto uma vez, a razão pela qual estou a dizer isto é porque mexe muito comigo, me perturba o meu coração. Que Satanás conseguiu arrancar o sonho a muitos. Um sonho para uma obediência radical a Cristo, para uma vida transformada. E Satanás conseguiu arrancar esse sonho que nós tínhamos um dia. Porque achamos que não somos capazes. Porque achamos que somos um falhanço. Porque achamos que o nosso cadastro de pecado é tão grande, tão longínquo, que o Senhor não quer ter nada a ver connosco. E como disse uma vez ontem, deixem-me dizer-vos que se nós achamos que Deus chama super santos, super zelosos, super homens e super mulheres para fazer a sua obra, deixem-me dizer-vos que Moisés o assassino, que Paulo o perseguidor, que David aquele pequeno pastor, que tantos outros homens discordariam connosco. Homens que em si mesmos não tinham capacidade, que em si mesmos não tinham nenhum currículo, que poderiam dizer: tudo isto que eu não fiz, tudo isto que eu fiz mal, desqualifica-me para o serviço de Salvador. Mentira. É mentira que Satanás tem conseguido vender e nós temos comprado. E passamos anos e anos em que o Senhor nos chama para sermos heróis improváveis. E nós dizemos: Senhor, eu não consigo. E o Senhor diz assim: eu sei que não consegues, mas eu chamei-te a ti. Vem. Deixem-me, não sei se conseguem ver. Conseguem, ótimo, fantástico. Porquê é que o Senhor nos chama? Porquê é que o Senhor chama heróis improváveis? Eu acho isto fantástico, fabuloso, na palavra de Deus. O Senhor chama heróis improváveis por duas razões. Em primeiro lugar, o Senhor chama heróis improváveis, pessoas que aos olhos do mundo não são qualificados. Porque Deus quer usar homens e mulheres que demonstrem a sua glória e não a Deus. Se eu aproximo-me de Deus e digo: Senhor, eu sou bom, eu sei fazer isto, eu sei fazer aquilo, usa-me. Eu estou a demonstrar a minha glória e não a glória de Deus. E Paulo dizia assim: quando eu sou fraco, então eu sou forte. Quando Paulo dizia assim: eu tenho este tudo, eu sou judeu, eu sou hebreu, eu venho de Israel, da tribo de Benjamim, mas tudo aquilo que eu tinha, eu considero aquilo como nada. Eu sofri a perda de todas essas coisas para que possa ganhar a Cristo. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Já chega de desculpas, já chega de chegarmos a Deus: Senhor, eu não consigo. E o Senhor diz assim: tens razão, não consegues, porque a tua capacidade não vem de ti, a tua capacidade vem de mim. Quando tu és fraco, Jonas, então és forte. Em segundo lugar, ver a força do poder divino na vida dos fracos é ver Deus e não o homem. Quando o Senhor consegue trabalhar na minha vida e na vossa vida, ouçam,
Não é o Jonas que trabalha. É Deus que trabalha através do Jonas. É Deus que trabalha através de cada um de nós. Não deixem, por um momento, ou se deixaram até agora, não deixem a partir de agora, que Satanás vos convença que Deus não tem nada para vós. Que Deus não tem nada para mim. Que a vossa vida agora vai se resumir a uma vida conformada, a uma vida não radicalmente transformada, a uma vida que não influencie ninguém. O Senhor chamou-te. O Senhor colocou-te no lugar onde tu estás, no trabalho, na escola. Podia ter chamado qualquer outra pessoa, mas chamou-te a ti para seres um herói improvável. Sabem, um pequeno parênteses, e deixem-me partilhar isto convosco, porque isto é algo com o qual eu sofri durante muitos anos. Tinha eu talvez 6 anos ou 7 anos, e até aos meus 10, 11, 12, 13, 14, 15 anos, enquanto estava a estudar, o recreio para mim era sinónimo de uma coisa. Alguém sabe? Alguém quer adivinhar? O recreio é sinónimo de futebol. Para mim o recreio era sinónimo de futebol. E havia um problema. Há aquele ritual que existe entre jovens da minha idade, ou adolescentes ou crianças como eu naquela altura, em que, quando era o jogo de futebol, escolhia-se sempre aquelas duas pessoas que sabiam jogar melhor futebol. E os outros alinhavam-se todos contra a parede. E então era assim: tu para a minha equipa, tu para a minha equipa. E enquanto eu gostava muito de jogar futebol, eu era péssimo a jogar futebol, ainda sou péssimo a jogar futebol, e a única coisa que eu pedia, e que eu acho que já pedia a Deus, e isso na altura em que estava a ser escolhida, é que não fosse o último a ser escolhido. Porque o último a ser escolhido é sempre aquela pessoa que diz assim: pronto, tu, olha, vai para aquela equipa, vai para aquela. Não tens jeito para nada, mas pelo menos, olha, fica ali sossegadinho, não toques na bola, está bem? Era mais ou menos isso que acontecia. É verdade. E é que eu realmente... eu normalmente não quero o pior a jogar futebol. Havia sempre alguém que era pior que eu. O grande problema é quando essa pessoa estava doente. Então era esse o último. E era mesmo muito mau. Isso tinha acontecido algumas vezes. Mas sabem, a coisa mais fantástica sobre Deus é que se Deus tivesse que escolher a sua equipa, olhava para aqueles mais fracos e diz: sabes? Consegues jogar? Sabes jogar? Não. Então anda. Quero-te chamar a ti. Porque o meu poder aperfeiçoa-se na tua fraqueza. E é por isso que existe uma condição na tua vida e na minha vida para nós sermos servos e servas de Deus. Deus só preenche um vaso com o seu poder quando este está vazio. E eu pedi a alguém que pudesse ler 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7, o mais alto possível para apanhar aqui na gravação. Portanto, 2ª carta aos Coríntios, e o Carlos vem aqui muito bem, 2ª carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Ouçam, isto eu debati-me durante anos a pensar que Deus não tinha nada para mim. Porque eu achava que não era bom o suficiente. Vidas desperdiçadas a serem vividas desta forma. A pensar que não somos bons o suficiente. Temos razão, não somos bons, mas não precisamos ser bons o suficiente. Nós precisamos de nos colocar de joelhos aos pés de Deus. Dizer assim: Senhor, eu não consigo, mas Tu consegues. Eu sou um vaso de barro, frágil, com buracos, quebrado, colado 1001 vezes, Senhor. Mas eu sou um vaso de barro e o tesouro que eu tenho em mim és Tu, Senhor. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. E eu gostava convosco de falar rapidamente sobre este homem, Gedeão. Porque Gedeão, para mim, reflete a decisão de alguém de viver para Deus, alguém que não era qualificado. Alguém que, se nós tivéssemos que contratar alguma pessoa para salvar uma nação inteira, para liderar um povo contra uma nação de midianitas, chegávamos lá e dizíamos: Gedeão, nem pensar, nem pensar, porque Gedeão simplesmente não era qualificado. E deixem-me brevemente falar-vos sobre este homem, falar-vos sobre cada passo da sua vida.
Sabem, Israel naquele momento estava a passar por uma fase muito difícil. Se nós lermos rapidamente em Juízes, capítulo 6, podemos ir lá, Juízes, capítulo 6, livro de Juízes, capítulo 6, e os primeiros 10 versículos falam do problema de Israel. Israel estava em pecado. Israel estava em pecado ao ponto em que Deus colocou aos israelitas nas mãos dos medianitas. E os medianitas oprimiam Israel durante anos. Chegavam lá, destruíam a terra. Todos os anos iam até Israel, passavam pela terra e não só o oprimiam, como basicamente os empobreciam. Tiravam tudo aquilo que eles tinham. E os israelitas viviam angustiados. E a coisa mais incrível sobre Israel neste momento, sabem qual era o seu pecado? O seu pecado é-nos demonstrado em Juízes capítulo 6, versículo 10. Diz assim: Deus diz: eu vos disse, eu sou o Senhor vosso Deus. Não tenham medo dos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas vocês não ouviram a minha voz. Sabem qual era o pecado de Israel? Estavam cheios de medo. Estavam cheios de medo de um Deus que não existe. E deixem-me fazer um forward 3.000 anos à frente ou 3.500 anos à frente. Eu fico admirado como muitas vezes na nossa vida nós temos medo de deuses estranhos. Sabem que eram os deuses daquela altura? Eram os deuses da prosperidade. Os deuses da fertilidade, do amor. E deixem-me dizer-vos que nós hoje, às vezes, com tanto medo da falta de prosperidade, dedicamos tempo à prosperidade, ao Deus da prosperidade. Com tanto medo da solidão, dedicamos tempo ao Deus do amor. E achamos que temos que dedicar todo o nosso tempo à princesa, ao príncipe encantado, e pomos Deus de parte. Achamos que temos que trabalhar 24 horas por dia para ganharmos o dinheiro, para termos nossa casa, para dedicarmos tempo ao nosso Deus da prosperidade. E deixamos de lado o Deus de quem é todo o ouro e toda a prata. O Deus que nos ajuda. É certo que os nossos deuses não se chamam Mamon, não se chamam Baal. Mas muito dissimuladamente a nossa vida às vezes é vivida com medo de deuses que não existem. Quando existe um Deus que existe, que é todo poderoso. Esse era o pecado de Israel. Tinham medo. Eles clamaram ao Senhor e o Senhor decide levantar um homem para resolver o problema. Para pegar em Israel e destruir o problema que eram os medianitas. Sabem o que é que ele chama? O problema era o medo e Deus chama o medroso. Perdoem-me o parênteses, eu consigo imaginar o arcanjo Miguel ou Gabriel ao lado de Deus a dizer assim: ok? Vai escolher Gedeão? Sabem o que é que... Quando o anjo do Senhor aproximou-se de Gedeão para o chamar, quando o anjo do Senhor aproximou-se de Gedeão para o chamar, sabem onde é que ele estava? Ele estava a limpar trigo no lagar para escondê-lo dos medianitas. Ninguém limpa trigo no lagar. Lagar é para fazer vinho. Ninguém limpa trigo no lagar. Para limpar trigo, como o Carlos ontem estava a dizer, e é verdade, tem que ser numa colina. Limpa-se trigo e basicamente o vento leva o joio e então aí temos o trigo. Mas Gedeão tinha medo dos medianitas. Estava com medo dos medianitas. E então estava a fazê-lo num lagar, lá em baixo. Num vale. Mais à frente, quando o Senhor chama e diz assim: Gedeão, eu quero que um dos teus primeiros trabalhos, eu quero que tu destruas o templo de Baal. E Gedeão disse: ok, muito bem, vou destruí-lo. Mas não vou fazê-lo de dia, vou fazê-lo de noite. Porque tenho medo. Quando o Senhor o chama, ele diz assim: olha, vai. E Gedeão, sabem o que Gedeão diz? Gedeão diz: ai, Senhor, quantas vezes na nossa vida o Senhor nos chama e nós dizemos: ai, Senhor, eu acho que te enganaste, Senhor. Eu acho que te enganaste. Tu nunca me poderias chamar. Eu sou o último da minha equipa. Eu sou incapaz. Eu não consigo. E o Senhor diz assim: vai.
a coisa mais incrível na história deste homem é que antes de tudo isto acontecer, antes de ele ter destruído o templo de Baal, antes de ele perceber a chamada do Senhor, aparece um anjo do Senhor e diz assim: Gedeão, o Senhor é contigo, guerreiro corajoso. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, guerreiro corajoso. Calma aí, não estou a perceber. Gedeão é medroso. Gedeão demonstra depois deste momento em que é chamado, que vez após vez tem medo. Nós vamos perceber mais à frente, mais uma vez em que ele demonstra ter medo. Gedeão demonstra na sua vida que constantemente não é capaz. E quando o Senhor o chama, o Senhor diz assim: o Senhor é contigo, guerreiro corajoso. Sabem porquê? Porque o Senhor, quando nos chama, não nos chama com base no nosso potencial, mas naquilo que Ele consegue fazer através de nós. E quando nós somos usados por Deus, nós não somos o Jonas, nós somos um filho de Deus. Quando nós somos usados por Deus, Deus consegue usar-nos de uma maneira que nós sozinhos nunca conseguiríamos ser usados. O Senhor é contigo, guerreiro corajoso. Deus sabia quem Gedeão seria. Porque Gedeão se colocaria nas mãos dele. E por causa disso, Deus chamou guerreiro. Guerreiro corajoso. Deixem-me dizer-vos que esta palavra guerreiro corajoso é só aplicada às forças especiais. É só aplicada aos Rangers e aos snipers daquela altura. Era aplicada a Joab, era aplicada a tantos valentes de Israel. Pessoas que se tivessem que enfrentar 1 milhão de homens à sua frente e eles eram só 1 ou 2, e diziam: não tenho hipótese, 1 ou 2 contra 1 milhão. Tchau, tchau. Eram pessoas assim. E chamar a Gedeão isto é uma coisa absolutamente incrível. Sabem que Gedeão, então, destrói o templo de Baal, faz o que o Senhor diz, apesar de ter o feito de noite com medo. Os midianitas ficaram muito, muito chateados com isso. E basicamente reúnem num vale cerca de 135 mil homens. 135 mil homens. E Deus diz a Gedeão: Gedeão, convoca o povo. Vamos lutar contra os midianitas. E Gedeão faz isso. Gedeão convoca o povo e aparecem 32 mil homens. Sabem que é o próprio Jesus Cristo que muitos anos à frente diz assim: quem é o rei que vai para a batalha sem fazer contas? Okay? Quem é o rei que vai para a batalha com 10 mil e sabe que vai lutar contra 20 mil e diz assim: ok, isto não vai correr muito bem para nós? Sabem, Gedeão, tenho a certeza que fez contas. Eu faria contas. Eu faria muitas, muitas, muitas contas. Então, são bonequinhos, ok? Acho que conseguem perceber. 135, cada um destes bonequinhos significa um pelotão de 500 homens, sensivelmente. Então, numa primeira fase, há 32 mil homens de um lado e há 135 mil homens do outro lado. As probabilidades não são muito boas de vitória. Eu consigo imaginar Gedeão aproximar os seus soldados e dizer: bem, 32 mil homens, meus caros, ninguém morre, ninguém se atreve a morrer até pelo menos matar 4 homens. Que é a única maneira de nós ganharmos esta vitória. A coisa mais importante é que ele, antes provavelmente de fazer essas contas, o Senhor diz assim: Gedeão, muitos homens, demasiados. Quem for medroso, que se vá embora. Se eu fosse Gedeão, eu digo: então também vão, Senhor. É por isso também isso. 20 mil homens vão-se embora. Aliás, 22 mil homens. 10 mil homens contra 135 mil homens. E Gedeão começa a fazer contas e dizer assim: meus caros, ó Zedequias, se tu morres antes de matar 14 homens, o teu amigo tem que matar tantos como tu. E mais. Ok, isto vai ser muito complicado. 10 mil contra 135 mil, mas bem, nós temos que arranjar aqui uma estratégia qualquer. E o Senhor diz assim: Gedeão, são muitos homens ainda. São ainda muitos homens. Ele leva depois a um rio e nesse rio ele diz assim: e fez descer o povo às águas. Então o Senhor disse a Gedeão: qualquer que lamber as águas com a sua mão, como as lambe o cão, esse porás à parte, como também a todos aqueles que se abaixar de joelhos a beber. E foi o número dos que lamberam, levando a mão à boca,
300 homens. Trezentos homens para combater um exército de 135 mil homens. Eu fiz as contas. Para esta vitória ser possível, cada homem tinha que matar pelo menos, ou tinha que conseguir ganhar pelo menos a 450 homens. Cada um. As probabilidades de uma vitória eram completamente improváveis. Não havia hipótese nenhuma. E sabem, imaginem como é que Gedeão está neste momento. A Bíblia diz como é que Gedeão estava neste momento. Gedeão estava a ter uma crise de ansiedade. Estava cheio de medo. A Bíblia diz, no versículo, Juízes capítulo 7, podemos ler, e sucedeu que naquela mesma noite, diz a palavra de Deus, e sucedeu que naquela mesma noite, o Senhor lhe disse, levanta-te, desce ao arraial, porque eu tenho-te dado na tua mão. Mas, se ainda tiveres medo, se ainda temes descer, desce só tu e o teu moço puro ao arraial. Ouve, Gedeão, é agora. 300 homens, vamos ganhar esta vitória, porque eu estou contigo, porque eu sou contigo. Mas olha, Gedeão, estás com medo? Se estás com medo, desce. Sabe o que Gedeão faz? Nada, nem sequer pensa um segundo. Ele desce, ele e o seu moço, porque ele achava, como é que é possível que 300 homens consigam derrotar um exército tão vasto? Como é possível, irmãos, que eu e tu, que eu e vós, como é que é possível que eu e vós, com os nossos pecados, com as nossas incapacidades, consigamos enfrentar a nossa vida no mundo em que Deus nos colocou, para a missão para a qual Deus nos preparou? Parece algo tão improvável. Parece que há tantas dificuldades. Sabem, Gedeão estava com tanto medo. Eu estaria. E ele desce lá embaixo e ele ouve o que é que dois soldados medianitas estavam a sonhar. E ele percebe pela primeira vez na sua vida o significado da expressão o Senhor é contigo. A obra, a batalha é do Senhor. E sabem, quando ele sobe, ele pela primeira vez na sua vida não é o Gedeão medroso que limpava trigo no lagar, não é o Gedeão medroso que basicamente lutava, destruía um templo de Baal de noite, não era um Gedeão medroso que dizia assim, Senhor, tu vais me chamar a mim, não, deves ter-te enganado, Senhor. Gedeão levanta-se, Juízes capítulo 7, e vamos ler isto, Juízes capítulo 7 e versículo 16, aliás, versículo 15. Juízes capítulo 7, versículo 15 diz assim, e sucedeu que ouvindo Gedeão a narração deste sonho e a sua explicação adorou e tornou ao arraial de Israel e disse, levantai-vos, porque o Senhor tem dado o arraial dos medianitas nas vossas mãos. Versículo 17 diz assim, olhai para mim e fazei como eu fizer. Gedeão já não tinha que pedir a Deus provas de tudo. Ele dizia assim, eu percebo, não sou eu, é o Senhor. Olhai para mim. 300 homens, olhai para mim e façam como eu fizer. E a coisa a parte mais bonita desta história é agora, em que Gedeão aproxima-se, pega em 300 homens, divide-os em 3 pelotões, 100 homens, 100 homens, 100 homens, e acham que Gedeão dá uma AK-47 a uma metralhadora a cada um. Dá buzinas numa mão, dá uma buzina, e noutra mão dá um cântaro com uma tocha lá dentro. E diz, em frente. E aqueles 300 homens, como forças especiais que foram escolhidos de 32 mil homens, deixem-me dizer-vos que se eles tivessem que lutar com 135 mil homens com uma buzina, eles lutavam. Porque eles sabiam que com Deus somos vencedores, que nós podemos tudo naquilo que nos faz forte, porque nós somos fracos. E eles desceram. E deixem-me só ler-vos aquele versículo 20. Assim tocaram os 3 esquadrões, as buzinas, e partiram os cântaros. Tinham nas suas mãos esquerdas as tochas acesas, e nas suas mãos direitas as buzinas. Ninguém tinha espadas nas mãos. E exclamaram,
espada do Senhor. Não é a minha espada. É a espada do Senhor. Espada do Senhor e de Gedeão. Quando se aproximam do arraial, a Bíblia diz que eles pararam no extremo do arraial. Parar no extremo do arraial significa parar naquele momento, naquele lugar, em que eles com os seus olhos conseguem ver os guardas que se tinham levantado para a vigília. Eles conseguem ver olhos nos olhos. Milhares de tendas. 135 mil homens. Sedentos de batalha. Eles tocam a buzina e dizem: espada do Senhor. Alguns deles, provavelmente, o seu coração estava a palpitar a 120, 130. A dizer: ok, o que é que vai acontecer? Será que eles devem vir na nossa direção? Eu consigo imaginar alguns deles olhar para o chão e dizer: que pedras é que eu tenho aqui? Vai tudo à minha frente. Mas eu sei que a vitória é nossa. Somos 300 e somos mais que suficientes para vencer 135 mil homens. Não por causa daquilo que nós fazemos. Não por causa das nossas qualificações. Não porque somos fortes, mas porque somos fracos. Mas Deus é forte em nós. E ganharam. E ganharam. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não sei se um dia tiveste um sonho de viver uma vida totalmente diferente. De viver uma vida totalmente consagrada. Talvez lembres daqueles momentos em que depois de um acampamento, depois de um EJC, depois de uma mensagem que chegavas a casa e dizias assim: eu não quero mais nada, eu quero isto. E depois Satanás colocava-te a dúvida e dizia assim: tu achas que Deus te quer a ti? Olha, o que é que tu fizeste? Nunca fizeste nada de certo na tua vida. Porquê que achas que o Senhor te quer a ti? Deus te quer a ti e te quer a mim. Porque eu e tu já tivemos o segundo dia mais importante da nossa vida. Já tivemos o primeiro em que nascemos. Já tivemos o segundo em que fomos chamados para sermos cristãos. Para sermos seguidores de Cristo. Para que a nossa vida não se resumisse a casa, a trabalho, mas que tudo em nós respirasse Cristo. É por isso que nós somos cristãos. É porque tudo em nós respira Cristo. Porque as nossas decisões respiram Cristo. Porque o nosso tempo respira Cristo. Porque as nossas posses respiram Cristo. É tudo para Deus. Tudo é dele, é por ele, é através dele. Tudo é para ele. Somos cristãos. Essa é a nossa chamada. E a grande tragédia é chegarmos ao céu um dia e dizer: Senhor, eu não conseguia. Eu não conseguia. E o Senhor vai dizer: eu já sabia que tu não conseguias antes de tu nasceres. Mas não era pela tua força, era pela minha força. Que não chega esse dia dessa maneira. Irmãos, irmãs, alguém disse, eu acredito, Deus não nos chamou para ocuparmos um assento na igreja. Deus chamou-nos para radicalmente, transformarmos incontáveis almas nesta geração e nas gerações que vêm a seguir. Deus podia ter chamado qualquer outra pessoa, mas Deus chamou-te a ti. E tu hoje estás aqui. Tu hoje ouves a história de Gedeão. De alguém que estava cheio de medo. E o Senhor sabe o que é que lhe chamou? Gedeão, tu para mim és um guerreiro corajoso. Tu ainda não sabes, mas tu és um guerreiro corajoso. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor, acima de tudo, nos transforme. E nos ajude a perceber que, ouçam, isto não é dizer tu consegues, não é isso. É exatamente o oposto. É dizer tu não consegues, eu não consigo. Mas quando nós dizemos a Deus: Senhor, eu não consigo, mas tu consegues em mim, Senhor. A nossa história ficará gravada por toda a eternidade. Jonas, a Maria, a Manuela, seja quem for, eram cristãos. Eram fracos, mas em Deus eram fortes. Amém.